Tá chegando o grande dia da final, Flamengo e Fluminense, e já tá sendo bastante movimentado aí nas redes sociais, a galera já zoação de um lado, zoação do outro, e vamos aqui ver hoje o que o Mauro César, o grande pilhado, tem a dizer sobre essa grande final direto da Jovem Pan Esportes. Vamos ver o que eles falaram a respeito. O Fluminense é um adversário que dá muito trabalho para o Flamengo. De fato. A gente falou várias vezes aqui da freguesia do Vasco, 32 jogos, só 2 vitórias. Com o Fluminense não tem isso. O Flamengo, inclusive do Felipe Luiz, não conseguiu vencer ainda o Fluminense. Teve uma derrota no Campeonato Brasileiro e teve um empate nesse Campeonato Carioca. O que esperar dessa final é a sétima final seguida do Flamengo no Campeonato Carioca. O Rei do Rio, né? Contra um adversário que tem o Arias, né, Mauro? Que é um jogador que eu acho um dos grandes jogadores aí de ataque do futebol brasileiro. E tem o Canóbio também numa crescente no Fluminense. Não, o Canóbio, eu vou te falar um negócio, cara. Eu sempre achei esse cara péssimo na época do Ventinho lá. Nunca gostei desse cara, sempre achei ele horroroso, tanto que ele fez 5 gols só ano passado. Esse ano com o Fluminense, ele tá jogando melhor e tal. Já fez mais de 5 gols só esse ano. Mas nunca gostei desse cara, sempre achei ele muito ruim. Mas enfim. No Brasil, Mauro, e não só no Rio de Janeiro? Tem sido, né? Agora tem vários recortes, né? Você pega o recorte de 20 jogos, é um cenário totalmente favorável ao Fluminense. Pega o de 10 jogos, já é favorável ao Flamengo. Dos últimos 10 jogos, o Fluminense só venceu aquele jogo do ano passado. Exatamente. O Mano Menezes contra Felipe Luiz. E foi também um jogo no meio ali, chegando em semifinal de Copa do Brasil, né? O Flamengo estava dividindo atenções e perdeu aquela partida. Eu acho que a grande questão para esse jogo que me chama a atenção é que o Fluminense foi um time agressivo em Copa do Brasil, agora contra o Águia de Marabá, fez 8, contra o Volta Redonda, fez 4. Venceu lá o Caxias, lá no interior gaúcho, na Serra Gaúcha, por 2-1. Também na Copa do Brasil. Mas como vai ser contra o Flamengo, né? O Canóbio vai ser um jogador fazendo gols, dando assistências, ou vai ser aquele jogador do último 0-0, que trabalhou mais defensivamente do que ofensivamente, né? E muito bem, por sinal. Acho que a postura do Fluminense é que pode pautar essa partida de outra forma, né? O Flamengo a gente sabe como vai jogar como sempre, não tem a menor dúvida disso. Vai jogar pressionando o Fluminense. Mas e o Fluminense do Mano Menezes? Não é o Fluminense do Fernando Diniz, é o do Mano Menezes. Vai jogar de que forma? Como foi no 0-0 recente, né? Se defendendo basicamente, não chutou uma bola no gol, né? Porque o jogo não decide amanhã, decide no final de semana. É o jogo decisivo. Ele pode simplesmente jogar pelo empate para tentar resolver no outro jogo. Então, acho que a estratégia do técnico do Fluminense é que vai. Eu acho burrice tu jogar pelo empate contra o Flamengo, porque, cara, é difícil. Em 2 jogos, tu ganhar do Flamengo, nos 2 tu passar, é tarefa nada fácil. Mas antes da gente continuar aqui para ver o que o Mauro tem ainda a falar, um recadinho para você. Se você é apaixonado pelo Mengão e quer vestir a história, você precisa conhecer o Vestiário Rubro-Negro. São mais de 40 modelos exclusivos com frases e homenagens aos maiores ídolos do time. Tudo com qualidade top e matéria-prima da reserva. E o melhor de tudo, preço acessível para todo mundo representar. Clica agora mesmo no link da descrição e viste essa paixão. Voltando, vamos lá. Definir mais ou menos o que pode ser esse jogo, né? Vai encaminhar aí essa partida. É um jogo que o Flamengo costuma ter trabalho e tem aí um baita desfalque, tá? O Flamengo vai ter o desfalque do Bruno Henrique provavelmente para os 2 jogos, hein? Mas, Mauro, você tem esse retrospecto? Você falou isso há pouco tempo, né? Ou não? Você não tem agora em mãos? Existe o seguinte, entre 21 e 23, houve um momento que o Fluminense ganhou 7 jogos em 10. Perdeu 2 e empatou 1. Isso foi entre 21 e 23, tá? Começa na pandemia e termina naqueles 4-1 da final do Carioca de 2023. De lá para cá, o Fluminense só ganhou o Flamengo uma vez. Uma vez. Perdeu 4 e empataram 5 vezes. Então, aquele momento que o Fluminense ganhava do Flamengo seguidas vezes, foi há 2 anos que terminou. Depois ganhou uma vez só. Perdeu 4 partidas e empatou 4. Algumas, como esse 0-0 recente, o Fluminense não atacou. Jogou para empatar. Não estou uma bola no gol. E naquele momento, o Fluminense precisava vencer para ter chance de classificação. Ele só se classificou, porque depois houve combinações de resultados que foram favorecendo, ele foi pontuando e se encaixou em 4º.
na fase de classificação, que foi a Taça Guanabara. Então, assim, quando as pessoas falam, não, o Fluminense tem sempre... Não tem vencido mais. Houve esse momento que foi, assim, avassalador, entre 21 e 23. 7 vitórias em 10 jogos. Ganhou com o Roger Machado, ganhou com o Fernando Diniz, ganhou vários jogos seguidos, né? Mas nos últimos 10 jogos, ou seja, de 2 anos para cá, foi uma vitória só, que foi aquela do Campeonato Brasileiro do ano passado. E na última vez que se enfrentaram em mata-mata, que foi no Carioca do ano passado, na semifinal, o Flamengo eliminou o Fluminense. Então é ilusória essa ideia de que o Fluminense vem vencendo o Flamengo. Não vem vencendo, há 2 anos. Antes sim, teve um período nos 2 anos anteriores, repito, 7 vitórias em 10, foi avassalador. Mas isso ficou um pouco para trás. O jogo é equilibrado? Eu acho que sim. Acho que o Fluminense tem condições de enfrentar o Flamengo. O Flamengo tem desfalques importantes. Não tem ainda o Pedro, não tem o Vinha, não tem o Cebolinha, não tem o Michael, não tem o Bruno Henrique. Né? Então, vários jogadores importantes que estão fora. E isso, evidentemente, pesa. Ou seja, o elenco do Flamengo, que é melhor, ele não é tão melhor assim sem esses jogadores. É meio time aí, 5 jogadores, que poderiam estar à disposição do técnico. Alguns por longo período de inatividade. Então, acho que tem tudo para ser uma final equilibrada. O Fluminense acho que vai ser competitivo. Está num momento bom, né, na temporada. Só acho que esse retrospecto que falar, ele não é verdadeiro. O retrospecto mais recente é de vitória. O clássico é equilibrado. Se você pegar os últimos 32 jogos, para fazer o paralelo com o que o pessoal tem falado muito do Flamengo e Vasco, que o Vasco só venceu 2 em 32 jogos, 32 jogos dá 12 vitórias para cada lado. Mesmo número de vitórias. É igualzinho, é empate. Então, tem tudo para ser um duelo equilibrado, não pelo retrospecto só, mas pelo momento dos times, né? Acredito eu. E não tem vantagem, na final, igualdade de condições, né? Mas, repito, acho que o que vai pautar o desenho dos jogos é a postura do Fluminense. O Flamengo não tem a menor dúvida. Vai jogar amassando o Fluminense e indo para cima do Fluminense. O Flamengo vai fazer o quê? Vai marcar alto? Vai sair em transição? Vai aguardar o Flamengo? Como é que o Mano vai colocar o Fluminense em campo? Vai tentar surpreender o Felipe Luiz? Né? Porque a gente já sabe, o Felipe Luiz já sabe quais são as armas do Mano Menezes. Como é que ele perdeu por 2-0, como foi o último 0-0. Né? Que foi um 0-0 também, que a melhor chance do jogo foi do Flamengo. A cabeçada do Cebolinha, uma defesaça do Fábio no final do jogo. O Flamengo teve umas 2 ou 3 oportunidades de gol, essa foi a melhor. Então, mesmo sendo um jogo de pouca chance, o Flamengo teve mais perto de vencer. Mas eu acho que o Mano vai jogar fechado. Vai jogar fechado para tentar não ter uma definição no primeiro jogo ou não ficar em desvantagem. E no fim de semana tentar ganhar. Eu acho que ele vai jogar dessa maneira. A minha expectativa para esse jogo, acho que vai ser isso. Tentar repetir o que foi no 0-0, jogar por uma bola, e aí empatou. Se ganhar, ótimo. Se empatar, beleza. No final de semana resolve. E o Felipe Luiz vai jogar do jeito de sempre que tem jogado aí, não tem a menor dúvida disso. A não ser que, sei lá, tiver um jogador expulso no começo, aconteça alguma situação anormal. E a dúvida também é de quem vai substituir o Bruno Henrique. Se ele vai com o Juninho, que seria o mais lógico, mas está voltando de uma lesão, não sabemos como é que ele está treinando, como é que está a condição dele. Para começar a partida. Bruno Henrique e Juninho. E aí eu acho que a possibilidade é entrar o Luiz Araújo e o Plata jogar como atacante mais centralizado, o que pode ser interessante também, até usar o Arrascaeta como falso 9, o Plata circula bastante, né, recompõe mais, pode dar um pouco mais de conforto para o Uruguai, que aliás está devendo uma atuação, né, do nível de Arrascaeta. Né? As partidas não são boas, o momento dele não é bom, não tem jogado bem, né? Já falei isso aqui, inclusive, outras vezes, no domingo a gente falou bastante sobre isso. E está querendo renovar, né, Mauro? O empresário dele quer renovar, mas não vai renovar. O Flamengo não vai antecipar a renovação. A informação que eu tenho, já dei aqui na semana passada, é de que vai reunir, vai conversar, vai receber, vai tomar um café, mas não vai renovar. Que o contrato dele vai até o final do ano passado. O entendimento dentro do departamento... O contrato dele vai até o final do ano passado, então ele está jogando de graça? Eu tô maluco. O do futebol do Flamengo é o seguinte, não tem cabimento essa discussão. Mas tudo bem, o cara quer uma reunião, vem lá do Uruguai, vamos conversar com ele, recebe, o Boto recebe o cara, conversa. Mas o que eu soube é que o Zé Boto ficou meio sem entender nada. Tipo assim, como assim? Renovar o contrato agora? Faltam cerca de 22 meses para acabar o contrato? Por que renovar agora? Mas tudo bem, quer conversar, vai conversar, vai receber o empresário do jogador, que é o Daniel Fonseca, uruguaio. Mas... Hoje não tem a menor possibilidade de discutir renovação. Vai ser uma surpresa muito grande, uma virada muito grande se isso acontecer. Até pela fase dele.
E ele vai ter, ao final do contrato que está em vigor, ele vai ter 32 anos e meio. Por que você vai renovar esse contrato agora? Isso não faz sentido. Isso é gestão profissional. O Boto foi contratado para isso. Ele não pode fazer gestão emocional. O torcedor ama... Aliás, teve um vídeo do comentário que eu fiz, foi domingo, que eu vi na rede social, né? Os cafajestes de sempre distorcem, que eu estivesse criticando o Felipe Luiz. Não critiquei o Felipe Luiz, eu falei o seguinte, é função do Felipe cobrar o Arrascaeta e, se necessário, tirá-lo do time, até que ele entre em forma. Isso não é uma cobrança, só um comentário. E ele, até falei, esse trecho não colocaram, ele já deu a letra. Tem umas 3 coletivas para trás aí que ele falou depois de um jogo, não lembro qual foi o jogo, que ele falou que foi na casa do Arrascaeta, conversou com ele e deixou claro, olha, tu tem que render, cara. Em outras palavras, foi isso. E está certíssimo. Na verdade, eu estou concordando com o técnico, não estou nem criticando, não. Concordando. Mas cabe a ele, cabe a ele uma decisão. E acho que se tomar, ele vai tomar. Ele vai tomar. O Arrascaeta, pô, está muito abaixo, muito abaixo. O que eu falei sobre o Neymar, antes do jogo de domingo, que o Neymar não jogou, vale para ele. Tá aí, 2 Fla-Flu. A oportunidade que ele tem de jogar bem, de mostrar a camisa 10, quer renovar contrato. Esse é jogo grande. Estadual só serve para isso aí, esses jogos aí. Quando chega nessas clássicos finais, aí fica até interessante. Fora isso, é muito modorrento, é um negócio cansativo. Então, quando todo mundo presta atenção, quando as pessoas já, agora sim, Fla-Flu final, que legal, como é que vai ser, quem vai ganhar, será que os jogos vão ser bons? Você tem uma expectativa maior, é a hora do craque aparecer. E ele não vem bem. Ele não, por quê? Eu não sei. Aí é um mistério, cabe aí ao próprio Flamengo decifrar. Mas ele precisa voltar a jogar bem, ele tem jogado muito menos do que pode e do que deve. E até falar de renovação agora, eu acho completamente assim, um time péssimo do empresário de procurar esse tipo de abordagem num momento como esse. Seria melhor esperar o jogador entrar numa boa fase, né? Ganhando elogios da torcida, da mídia, e aí falar, pô, aí, o cara tá voando, então eu vou renovar o contrato, vamos conversar? Aí poderia ter uma chance maior. Hoje, inclusive o Boto, pelo que eu soube, não o Boto, o departamento de futebol, para futuras conversas com ele e com outros empresários, o Flamengo comprou lá uma espécie de um programa onde ele quer unificar todas as informações sobre os jogadores. Então, parte de fisiologia, preparação física, as estatísticas do jogador. Estatística não é só o número de jogos, não. Né? O desempenho, né? Então, gráficos de desempenho, ter tudo mapeado. Isso é muito importante ter. É muito comum lá na Europa e tudo, aqui no Brasil não se usa tanto. E você chegar no momento lá, quando vai conversar com o empresário, você vai pegar para colocar a mesa aqui, ó. Tá aqui, ó. Não vai botar um papel, né? O cara vai pegar lá um iPad, lá um tablet, né? Um computador, vai abrir e vai mostrar para o cara. Tá aqui, ó. Olha o desempenho do seu jogador, do seu cliente. Vamos ver aqui. Assiduidade, olha. Jogou tantos minutos, jogou tantos jogos, ficou fora, teve tantas lesões, ficou fora tantos dias. No caso do jogador que se machuca muito, por exemplo, né? Desempenho dele caiu, assistências caiu, passes certos caiu, finalizações caiu, desarmes caiu, interceptações caiu. Ele está na fase ruim, a temporada dele foi fraca, né? Ou melhorou nisso, está bem e tal. Você discutir em cima disso. Se chegarem a esse ponto, vão estar de parabéns, porque isso é profissionalizar o departamento e as negociações. Da mesma forma que cabe ao empresário do jogador sempre levar esse tipo de argumento para reivindicar um aumento de salário, coisa parecida. O cara, parecia o pai do Gerson, que deu uma entrevista para ele mesmo, né? Lá no podcast lá dele. Ao invés de fazer isso, reunisse, pedisse uma dessas empresas que faz esse trabalho para fazer um levantamento dos números do Gerson em 2024, após a cirurgia, o problema renal, né, que ele teve, depois disso ele voltou jogando muito mais e apresentando ao Flamengo, marca uma reunião e fala, isso aqui são os números do Gerson. Fiz questão de fazer um levantamento. Depois da cirurgia, olha como ele melhorou em todos os fundamentos. Vai ter vários. O único que ele não deve ter melhorado é chutar para o gol, né? Que ele não chuta no gol. Você tem que melhorar. Raramente chuta. Eu quero discutir um contrato com meu filho. Eu quero melhorar a condição dele. Não é nele que discute isso, mas tem um empresário que faz isso, mas ele participa de alguma forma. Né? E ele apresentar, falar, olha, o garoto está jogando bem, a gente quer que ele continue no Flamengo, já saiu 2 vezes do Brasil, né? Fazer um contrato mais longo, o contrato dele acaba... acho que no ano que vem também, não, 27, agora não lembro de cabeça, mas enfim, tem muito tempo de contrato. A gente quer prorrogar o contrato e tal, e negocia. Vale para os dois. E o Flamengo está fazendo isso e é provável até, se tiver esse mapeamento pronto, que na próxima conversa com o empresário do Uruguai, do Arrascaeta, eles levem essas informações para justamente poder balizar a conversa e mostrar com argumentos. Olha, eu não vou renovar o contrato porque não é momento, não é interessante para o clube por isso, isso. O contrato está em vigor. Isso é uma loucura, né, gente? Renovar contrato
quase 22 meses antes do final para um jogador que não está em boa fase. E quando a gente fala que não está em boa fase, não significa não gostar do jogador. Então, eu acho ele ótimo. Acho ele ótimo. Só que ele tem que jogar bem. E ele não tem jogado bem. Eu acho até que ele percebe, pelas reações dele em campo, né? Tem bola que ele não alcança, não domina. É estranho até. O que acontece? Não sabemos. É isso então, rapaziada. Vamos lá. Deixe seu like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdos. Link do Vestiário Rubro-Negro está aqui na descrição. E comenta aqui qual é o seu palpite para o jogo de amanhã de Flamengo e Fluminense. E também eu quero saber sua resposta sobre a opinião do Mauro César. Você acha que o Arrascaeta está jogando mal ou está jogando bem? O Flamengo tem que renovar com o Arrascaeta ou não agora? Tem que esperar, porque ainda tem 22 meses de contrato. Então deixa aqui nos comentários todas essas questões para a gente debater, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!